O ex-treinador Ney Franco deu uma entrevista para a Rádio 98 e afirmou por que nenhum treinador deu certo no Cruzeiro. Ele também falou sobre o Sassá, sobre o Felipão, sobre o presidente do Cruzeiro, entre outros mais. Antes de vocês verem essa conversa, deixa o like no vídeo, comenta o que vocês quiserem, se inscreva no canal se não for inscrito, bora chegar a 100 mil logo e compartilhe com seus amigos nos grupos de WhatsApp, grupo de Facebook, entre outros mais. É isso. Não esquece de deixar nos comentários para ver se vocês concordam ou não com as palavras, né, do Ney Franco. Eu vou começar do geral. Primeiro, os 4 treinadores que passaram no Cruzeiro na temporada não conseguiu dar ao clube do seu resultado, do seu trabalho em campo, né, que é o acesso à Série A. E, para mim, está muito mais do que provado que o problema do Cruzeiro, ele foi, ou ele é, quem está no dia a dia do Cruzeiro, sabe que o problema do Cruzeiro nessa temporada, ela é muito mais do que simplesmente a questão do treinador no seu dia a dia, né? O clube, você já sabe disso, eu vou ser repetitivo aqui, está com vários problemas para serem resolvidos, né? E eu acho que a minha passagem foi justamente no momento mais difícil, que era o momento que você não podia contratar uma equipe já chegando no meio do campeonato da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Já com muita experiência negativa dentro da Série B, né? De um clube que não se estruturou para disputar uma Série B, não montou uma equipe realmente com perfil de Série B, e isso não é culpa de nenhum treinador que passou lá, isso não é culpa do Adilson, isso não é culpa do Anderson, né? Isso é culpa do sistema, da forma como o Cruzeiro estava naquele momento. Começou uma temporada com um grupo gestor, depois teve a eleição do presidente, um presidente, né, que ativo no dia a dia ali, tentou fazer de tudo. Eu, como treinador, não posso reclamar ali do Sérgio, do apoio de toda a estrutura que ele me deu para desenvolver o bom trabalho, mas é um clube, né, que você entra dentro de uma Série B, que você principalmente tem praticamente 2 grupos divididos. Você tinha no elenco jogadores experientes, né, e muitos jogadores jovens. E nenhum de nós, treinadores, conseguimos juntar essas duas peças, tivemos essa competência. E nisso, os jogadores mais antigos, por ter passado por uma experiência muito negativa na temporada que caiu, né, ter essa experiência de tentar recuperar o time e acabou caindo, na Série B se repetia a mesma história, ia para um jogo, mobilizava e não ganhava, aí vinha a frustração. E os jogadores que subiram da base também, jogadores entraram num contexto de responsabilidade. Mas o certo é o seguinte, é um time, por exemplo, que o perfil de uma Série B, o Cruzeiro tinha alguns jogadores com esse perfil. Eu acho que o maior deles era o Manuel. Manuel, para mim, assim, é um jogador que o Cruzeiro já tinha que ser um jogador de base para montar para a próxima temporada, tem que ser um líder, e em torno dele agora já vi que já tem uma contratações interessante, né, já jogador com perfil como o Alan Ruschel, que tá chegando, inclusive ano passado ventilei levá-lo para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro não podia contratar, consegui levar o Giovani, mas o período que eu fiquei aí, a gente não conseguiu inscrever os atletas, né? Então eu trabalhei nesse contexto. E depois chegou o Filipão, com toda a sua história dentro do clube, né? Com todo o seu know-how, né, com uma aceitação enorme da diretoria, né, de todos que estavam lá dentro, aceitação enorme da imprensa local, até da imprensa nacional, né, pelo nome que o Filipão tem, foi abraçado pelo torcedor do Cruzeiro e também não conseguiu fazer um trabalho, né, para colocar o Cruzeiro dentro de uma Série A do futebol brasileiro. Então, eu acho que o grande problema é não ter montado uma equipe, né, com perfil de Série B. Por exemplo, uma equipe que tinha, o futebol hoje, né, ele requer jogadores de beirada, de velocidade, não é 1, 2, nós tínhamos no elenco apenas o Ayrton com essa característica. Né? Depois tinha um garoto Wellington, que quando eu cheguei estava afastado, mas ainda muito novo. Aí você não tinha mais nenhum jogador com essa característica. Né? Então, a gente tentou trazer alguns atletas que estavam emprestados, né? Teve alguns atletas que voltaram para o elenco e não foram bem aceitos também, como foi o caso do Sassá, que eu tentei uma recuperação desse atleta, que eu achava que na Série B ele tem uma característica de Série B, mas eu tive um desgaste enorme dentro do clube, né, com
com alguns componentes da parte diretiva que não concordavam com a volta dele, alguns atletas também que já estavam no elenco que não concordavam com a volta dele, e você tem que ficar costurando isso tudo, né? Então, na realidade, essa mobilização, né, para disputar a Série B, ela acabou não tendo efeito. Tirando os 2 jogos que eu fiz, que foi muito bem, né? Entra um contexto que eu consegui armar no primeiro jogo a equipe da forma como eu gosto de jogar, né, onde eu usei o Jean de volante, e o Jean no jogo seguinte machucou o joelho e não jogou mais, né? Depois a gente não conseguiu armar o sistema do meio de campo. O melhor sistema, um pouco melhor que a gente armou, foi no jogo contra a Ponte Preta, onde todos colocam que foi o melhor jogo do Cruzeiro na temporada, mas depois a gente já percebeu que é um time que não teria condições realmente de subir, e o trabalho seria, a partir daquele momento, ter uma colocação melhor dentro da Série B e remontar a equipe para o ano seguinte. Chegou o momento com o empate do Oeste, né, que a direção achou interessante a troca, eu aceitei, né, com o presidente, dei as minhas opiniões, que o objetivo maior era uma permanência na Série C, e teria que ter um trabalho de remontagem para o elenco seguinte. A expectativa é do Filipão fechar e continuar dentro do clube, mas os problemas do clube são tantos, né, que realmente, né, a gente fica torcendo aí que o Felipe Conceição chegue agora e consiga aí resolver esses problemas do Cruzeiro técnico, mas a gente sabe que em torno tem muitas coisas para serem resolvidas ainda. Então, eu vou acrescentar, antes de entrar nesses detalhes, sem ser o Filipão, né, os outros treinadores todos com muita experiência também, inclusive Série B, né? Eu tenho um título de Série B com Curitiba, numa situação que o Curitiba estava extremamente ruim, tem um acesso também pelo Goiás na Série B. O Anderson foi campeão da Série B com o Goiás também, o Adilson também tem bons trabalhos. Então, é só realmente para matar esse martelo, que não era o problema de treinador, né? Eu confesso que quando eu saí do Cruzeiro, estávamos chegando na metade do campeonato brasileiro. Eu te confesso o seguinte, em termos estruturais, eu tive todas as condições para desenvolver um trabalho à frente do Cruzeiro e ter resultados melhores. Eu não posso deixar de falar isso. O presidente do clube, ou o David, que estava lá, o departamento médico, a estrutura do clube foi me dada, né, toda nas minhas mãos para fazer um bom trabalho. Eu, internamente, né, a gente, quando trabalha numa instituição, não adianta você sair e eu não vou transferir a responsabilidade. O único, assim, para mim, o meu problema, o grau de dificuldade maior que eu tive no trabalho, que eu peguei o trabalho justamente no momento que existia uma discussão interna que o Cruzeiro estava com a equipe muito jovem disputando o campeonato da Série B. E alguns jogadores veteranos, né, sempre com esse discurso, mas eles não percebiam que era esse elenco, né? Que era esse elenco. O clube não podia contratar, já estava ali montado um elenco, e eu não tive a capacidade de juntar esses 2 grupos, né, e fazer com que os jogadores veteranos realmente aceitassem esses jogadores novos ali. Eu já citei um outro caso, aceitasse alguns jogadores que estavam retornando de empréstimo, para a gente ganhar, eu como treinador, ganhar uma opção maior para escalar uma equipe. Esse foi o grande, né, a dificuldade que eu tive dentro do Cruzeiro, né, realmente de conseguir botar esses 2 grupos, né, remando para o mesmo lado. Agora, em termos de estrutura, né, eu tenho certeza que não tenho problema nenhum. E tenho certeza absoluta também, tá? Pena que eu não cheguei com esse discurso. Eu tenho certeza absoluta também que eu, como treinador do Cruzeiro, o Cruzeiro também não cairia para a Série C, né? Eu dirigi o Cruzeiro apenas 7 jogos, né? Dos 7 jogos, tem o melhor jogo do campeonato. Eu perdi alguns jogadores nesse momento, estava no momento de remontagem. Quando eu saí do Cruzeiro, não tinha nem virado o turno ainda, né? Então, essa sensação, né, essa certeza eu tenho também, que se eu continuasse como treinador do Cruzeiro, o Cruzeiro também não cairia para a Série C, né? Só que o meu discurso, eu peguei a equipe logo lá, né, no primeiro turno, então eu não poderia chegar num clube com o Cruzeiro com esse discurso,
porque eu não tenho o mesmo cacife que o Filipão, o mesmo nome que o Filipão, que pode toda hora na televisão e falar que não vai cair para a Série C, em vez de bancar, bater no peito, não, nós vamos para a Série B. Mas ele, assim como eu, percebeu que a gente não é o elenco que é o fraco, faltava mais opções, né? Faltava mais força ofensiva, mais opções para o treinador montar força ofensiva, realmente para conseguir um acesso para a Série A, porque o campeonato da Série B é um campeonato extremamente difícil, né? Não vai subir com o nome, não vai subir para a camisa, né? O Cruzeiro saiu, né, dessa máxima que o time grande que cai sobe no ano seguinte. Ano que vem, ou esse ano, né, essa temporada, vai ser um campeonato ainda muito mais difícil, né, até pelas duas equipes que já caíram, que foi Curitiba e Botafogo, né, mais 3 equipes ali, 4 equipes lutando para não cair, que se caírem, dá para ver que são equipes já acostumadas também a cair e voltar na Série B. Então eu acho que o Cruzeiro ele tem um trabalho muito difícil pela frente, né, e algumas mudanças têm que ser feitas. Essas mudanças é ter aí, né, uma capacidade maior, uma felicidade maior, melhor de montar um elenco para essa temporada. E eu nem sei se o Cruzeiro resolveu essa questão da contratação, se realmente esses jogadores estão sendo contratados, se eles podem jogar, né? Porque eu me lembro que o período aí eu pedi 2 contratações, que foi o Giovani e o Matheus Índio, e esses jogadores, quando eu estava lá, eu não conseguia aproveitá-los na Série B. Olha, Gomide, eu acho que hoje é um pouquinho de tudo, né? Eu não vou falar em porcentagem, porque a gente não tem nenhum estudo. Então, se eu falar que hoje 60% do sucesso da equipe é em relação ao comportamento humano, é como você lidera um grupo, e 40% é outra parte. Então, não vou falar isso. Mas eu sei que hoje em dia, para qualquer treinador, né, lidar com um elenco de 30 atletas, né, esse comportamento, conseguir todo mundo, fazer todo mundo acreditar num método de trabalho, numa forma de jogar, né, como disputar uma competição, é um dos desgastes maiores de um treinador hoje, mais do que treinar a parte técnica, a parte tática, a parte física, porque a gente vive no mundo, nós, os jogadores, que a gente está no centro e em torno da gente a cobrança, ela é uma cobrança enorme. Além da cobrança para o resultado, tem também a questão da individualidade, né? Há 30 anos atrás, ou quando eu comecei no futebol, ou quando eu era adolescente e sonhava ser jogador de futebol, qualquer garoto brasileiro queria jogar nas grandes equipes brasileiras, né? Então, quem era do interior de Minas, queria jogar no Cruzeiro, queria jogar no Atlético, queria jogar no América. Quem era do interior de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, era Grêmio Internacional, né? Então, chegar nesses clubes era importante. Hoje não, hoje esses clubes, a maioria dos atletas chegam nesse clube como uma ponte. O lado individual, ele pesa mais em alguns momentos do coletivo se você não tiver controle. Então, você tem que saber canalizar, e os atletas têm que comprar essa ideia dessa questão da parte coletiva estar em cima da parte individual. Crescer o seu job nunca foi tão fácil. Agora você tem a oportunidade de divulgar seu produto, o seu trabalho aqui no CDD, para no mínimo 500.000 de pessoas. Basta virar membro patrocinador do CDD e enviar um e-mail para cruzeirodadepressão1@gmail.com. Simples e muito fácil.